Olá, meu nome é Fernando Bender, eu sou gerente de desenvolvimento da Greenfield. Hoje, com o nosso software Wild Horses, vamos analisar o Ripple cotado em dólares para a semana que termina no dia 23 de setembro, domingo, às 23 horas e 59 minutos. Aqui nós vemos os preços do Ripple cotado em dólares enquadrados pelo nosso software em canais que melhor descrevem o seu comportamento. Como nós havíamos comentado na semana passada, o canal foi rompido pelos preços no movimento horizontal. Esse é mais um ativo, como nós havíamos já antecipado há 4, 5 semanas, que migrou de uma trajetória de queda para uma trajetória horizontal. Esse canal em que ele vinha evoluindo os preços, ele é um canal fraco porque ele é um canal circunstancial. O que isso quer dizer? Ele foi formado pelo pivô de baixa aqui em janeiro desse ano, depois ele recebeu aqui no fundo um teste, que na realidade é a formação do canal, complementa a distância, a amplitude entre o limite superior e inferior, em torno do final de janeiro, perto do início de fevereiro, e a partir dali ele não foi mais testado. Isso se configura num canal fraco, um canal excessivamente amplo para a volatilidade do ativo, então ele não é testado nos seus limites, então ele não dá uma ideia clara da sua força. Então nós, em função disso, nós comentamos na análise anterior que esse canal provavelmente seria rompido, então caracterizando a migração de uma trajetória de queda para uma trajetória horizontal. É isso que acontece aqui. O fundo do gráfico, então, corresponde às regiões em que os preços principalmente visitaram, de acordo com a sua coloração mais forte em tom de azul, de acordo com essa escala aqui do lado. Os preços nessa escala, nessa região, eles estão no centro da faixa que eles principalmente visitaram. Analisando pela cor, nós vemos uma coisa em torno de 50% a 60% dos pontos desse gráfico estão dentro dessa região e ela funciona como um atrator para os preços dentro da nossa interpretação. Vamos analisar agora esse ativo com uma perspectiva um pouco mais curto prazo, 30 semanas. Aqui a gente vê claramente que o algoritmo ainda enxerga o papel dentro de uma trajetória de queda. Poxa, mas nós não havíamos falado que ele estava numa trajetória horizontal? Sim, nessa perspectiva fica evidente que ele se encontra dentro de um canal de baixo e esse canal de baixo não foi rompido. Ora, se isso não quer dizer que ele necessariamente vai continuar caindo, isso implica que ele vai ter uma dificuldade bastante grande de reverter essa trajetória de queda e buscar altas. Então, para esclarecer isso, nós temos a nossa análise exatamente na mesma perspectiva da análise que nós fizemos na semana anterior, em 24 semanas. Agora vejam, em maio a julho, nós tivemos uma queda de aproximadamente 40 centavos em 2 meses. Isso equivale a 20 centavos por mês. Porém, de julho a setembro, nós tivemos também nos 2 meses seguintes uma queda menos acentuada, 20 centavos ao todo, ou seja, 10 centavos por mês. O que isso significa? Que a queda continuava, porém com taxas menores, ou seja, o papel está buscando uma horizontalização, está buscando uma lateralização. E outra característica interessante, notem que o volume de negociação associado ao papel era mais forte aqui, na região onde a queda foi mais acentuada, no período maio-julho, do que no período julho-setembro, ou seja, o papel perdeu volume de negociação, porém ele não acelerou a sua queda. Isso é interessante porque isso mostra que ele está se aproximando de um equilíbrio. Vocês podem ver aqui que a curvatura ela vem diminuindo e vem tendendo sim a uma horizontal. Bom, como nós estamos atualmente no fundo desse canal, exatamente no fundo, e ele teve testes aqui, a gente imagina, a gente percebe que o papel, a moeda Ripple, ela tem a energia suficiente, ela tem condições suficientes de se manter nesse nível, apesar de que a região que ela principalmente visitou na perspectiva de 24 semanas está algo acima, no final da casa dos 30 centavos até quase 50 centavos, tá? Ele não tem volume ainda para retornar ali. Mas acreditamos que na continuidade dessa horizontalização ele comece a se aproximar do topo da região atual horizontal, buscando então essa região aqui, que ela tem uma atração um pouco maior do que a atual.
Essa é a nossa perspectiva para o Ripple em função dessa análise. E aí, para o final, então analisamos de acordo com o nosso algoritmo de predição de preços, que é independente do algoritmo que faz o enquadramento dos preços em canais. Aqui nós vemos então que a coloração dominante do fundo continua avermelhada, o que implica uma alta correlação entre preço e volume. Mas o volume caiu, o preço continuou caindo, só que a queda foi menor, ou seja, provavelmente essa correlação vai começar a diminuir ao longo das próximas semanas, em função de que o preço vem perdendo mobilidade e o volume continua caindo. A exceção é se o volume se mantiver nos patamares atuais, tal como o preço, e aí sim configurando uma estabilidade da moeda. Tá? Para entender um pouco melhor esse gráfico, as linhas escuras, as linhas pretas, correspondem aos fechamentos de fato e as linhas cinzas correspondem à nossa previsão de preços para aquela mesma data, sempre aos domingos. Bom, para a semana anterior, que fechou no dia 16, a nossa previsão era 27 centavos com 96 e o preço de fato foi 28 centavos com 11. Né? Então, o que acontece? Nós tivemos um erro de 0,2 centavos, menor do que 1% em relação à cotação dessa moeda. Então, a nossa expectativa para esse algoritmo é que se mantenha a cotação atual, ou seja, ela fique dentro dessa faixa ali dos 28, 29, 27 centavos. Para a semana que termina agora no dia 23, a gente está admitindo um intervalo de 24 a 31 centavos, que corresponde a esse segmento aqui, porém a nossa expectativa principal está em torno de 28,10, que corresponde ao centro desse intervalo aqui. Tá? Notem que nossa margem de erro tem sido 10% do preço e isso significa 63% da variação. O que quer dizer isso? Os preços têm variado muito mais, os preços têm variado em torno de 18 centavos por semana. Tá? Para um ativo cujos preços são 28 centavos, variar 18 centavos, isso é absurdo. Para vocês terem uma ideia, se a gente for comparar isso com o dólar, isso seria mais ou menos assim, o dólar está nessa semana em R$4, mas semana que vem ele pode estar 1,80 ou pode estar 6,20. A gente não sabe para a semana que vem. Então, isso é uma volatilidade demasiado grande para um ativo que se apresenta como uma moeda. Isso tem sido uma característica das criptomoedas, porém, ao longo das últimas semanas, as últimas 10 semanas, essa volatilidade ela vem caindo e essa faixa de variação tem se restringido a uma região menor. Isso pode não ser muito bom para quem está querendo especular com a moeda, mas a gente tem que se dar conta que esse ativo são moedas, eles não são equities, eles não são ações. Uma ação ela tem a perspectiva de valorização, uma moeda ela tem a perspectiva de estabilidade de preço. Tá? Quando a gente investe numa moeda, a principal ideia que está por trás disso conceitualmente não é a valorização da moeda, mas a preservação do poder de compra, porque os outros ativos vão se desvalorizar. Então essa é a lógica. Então não é exatamente buscar que aquele preço suba, mas manter aquele poder de compra associado àquela moeda, porque todos os demais ativos ou os demais ativos que a gente tem acesso, eles vão sim se desvalorizar em relação a essa moeda. Então a estabilidade dos preços é muito interessante para que o Ripple exerça o papel de moeda, que não é acumular ou especular, porém ele é permitir a troca de outros bens entre si e serviços, que é a proposta inicial de todas as criptomoedas. Muito obrigado, essa foi a nossa análise para o Ripple. Aguardamos vocês nos próximos vídeos que nós vamos lançar. Segunda-feira Bitcoin, terça-feira Ethereum, quarta-feira Ripple. Muito obrigado, até uma próxima. Vocês podem nos acompanhar as análises pelo site que está aqui em cima. Ele tem a versão em português e nós temos a nossa playlist ali. Vocês também podem assinar o nosso canal no Telegram, Hello Wild Horses, e vocês podem acompanhar o nosso canal aqui no YouTube diretamente. Muito obrigado, até uma próxima. Tchau.